Olá, hoje chegamos no dia 21 de janeiro, 21 dias hoje nessa caminhada dos 40 dias intencionais. Portanto, hoje encerramos a terceira semana, onde nós estamos falando que é a palavra que liberta. Mas não é só o encerramento dessa terceira semana, mas hoje é o início da segunda metade. Então nós já passamos aí da primeira metade, hoje chegamos aqui caminhando intencionalmente durante esse período e nossa oração, nosso desejo é que a gente possa chegar nessa segunda metade encorajado, feliz, grato com o Senhor e acima de tudo dispostos a continuar caminhando até os 40 dias e vendo frutos espirituais na nossa vida em nome do Senhor Jesus. O tema do devocional de hoje é orar é a coisa principal. Orar é a coisa principal. E antes de ler em 1 João, nosso texto hoje, já fica em razão do tema, né? Essa lembrança, porque a gente está falando tanto de intencionalidade, de buscar, de olhar, de fazer, de proclamar. E pode chegar em algum momento na minha e na sua caminhada que a gente tem a tendência de fazer na força do nosso braço. Do eu preciso fazer, eu preciso agir, eu não posso ficar parado. E esse lugar da intencionalidade pode nos levar a um lugar de uma intencionalidade na força do nosso braço. E a oração é esse lugar onde, Senhor, eu quero ser intencional, mas eu quero ser dependente do Senhor. Eu não quero fazer isso na força do meu braço, eu quero fazer isso em obediência, agradando o teu coração. E é isso que nós vamos ver em 1 João capítulo 3, verso 22. 1 João 3, 22 diz o seguinte: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Se nós ficarmos só na primeira metade desse texto, nós vamos poder ser levados, né? Nós podemos ser levados a um lugar de equívoco, de engano a respeito da oração, porque essa primeira metade diz que tudo que a gente pede, a gente recebemos dele tudo o que pedimos. Mas não é, então, eu posso pedir qualquer coisa e Deus vai me dar. Não, porque a palavra continua dizendo, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, nossa oração e as respostas à nossa oração, elas são realizadas debaixo da vontade do Senhor, em obediência ao Senhor e de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. Então, nós oramos obedecendo. Nossa oração não é para fazer Deus nos obedecer, mas a nossa oração é para colocar o nosso coração num lugar de dependência, dizendo, seja feita a tua vontade. E que ao recebermos do Senhor a vontade dele, possamos agradar o coração dele. Que o nosso coração se satisfaça na vontade do Senhor, se agrade na vontade do Senhor, porque satisfeitos, contentes, repletos de prazer naquilo que vem do Senhor para nós, é que nós vamos agradar o coração do Pai. Então, orar é a coisa principal. E o autor traz uma frase interessante que ele ouviu, na verdade, de um pregador, e ele diz, a frase é a seguinte: a coisa principal é fazer, da coisa principal à coisa principal. Então, é uma frase interessante, talvez um pouco confusa, não sei, mas ele fala assim, olha, a nossa maior tarefa, a coisa principal para a gente fazer é, na verdade, fazer de fato da coisa que é principal para nós, a coisa principal. Então é o tempo todo estar trazendo de fato aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para esse lugar de primazia, para esse lugar de prioridade na nossa vida e no nosso coração, não só na nossa agenda, não só nas nossas ideias, mas na intencionalidade e também de forma muito prática. O autor completa dizendo, peça a Deus a sua intervenção por seus RIs. Creia que Deus agirá poderosamente quando você disser para os alvos de oração que você está orando com eles. A oração sempre será a sua maior arma de batalha. E nós precisamos acreditar nisso e confiar e nos movermos diante desse entendimento que a oração é a principal arma e a nossa prioridade em nome de Jesus. O autor, partindo então para a intencionalidade de Jesus, ele nos traz uma história
que está lá em Lucas capítulo 7. Em Lucas capítulo 7, nós temos um relato da fé do centurião. Centurião, então, ele era um homem, né? Enfim, um homem pertencente ao exército romano, à guarda romana, e ele tinha debaixo da sua autoridade, né? Ele era o centurião, então ele cuidava de uma centúria, ou seja, de 100 soldados, de um grupo, né? De 100 soldados. E a Bíblia vai relatar, então, que um dos servos desse homem, ele estava doente, ele estava enfermo. E aí, ele chega a Jesus e diz: esse homem merece que façamos isso. As pessoas clamam porque esse centurião romano era um homem bom, porque ama a nossa nação e construiu sinagoga, ou seja, ele era um homem não só honrado e amado pelos romanos, mas também pelos judeus, ou seja, uma situação já atípica. E aí Jesus vai com eles e quando Jesus está se dirigindo, e a Bíblia vai dizer aqui no verso 6, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem considerei de ir ao teu encontro. Mas olha agora, olha o que o centurião fala. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Nós falamos de Jesus impondo as mãos, nós falamos de Jesus tocando individualmente em pessoas, nós falamos dos amigos descendo aquele paralítico aos pés do Senhor Jesus, nós falamos de encontros pessoais de Jesus com pessoas deficientes, pessoas debilitadas, pessoas enfermas, e nós falamos sobre essa enfermidade no campo espiritual, nós falamos da libertação de pessoas aprisionadas por espíritos imundos, por demônios. E temos falado nessas terceiras semanas sobre a palavra que liberta. E nós terminamos então essa terceira semana de um jeito maravilhoso, olhando para essa história que diz: Senhor, o Senhor não precisa nem vir aqui. O Senhor não precisa nem tocar nessa pessoa. O Senhor não precisa nem tocar no enfermo. O Senhor não precisa nem se deter a chegar no lugar onde ele se encontra. Porque basta uma palavra. Basta o teu comando. Ele diz: eu sei o que é ter autoridade. E eu sei que o Senhor tem toda a autoridade. Ele está dizendo: eu tenho uma autoridade sobre pessoas, sobre soldados. E eles fazem o que eu mando. E eu sei que na realidade espiritual, quem tem toda a autoridade é o Senhor. E basta uma palavra tua para essa enfermidade ir embora. Sabe o que é maravilhoso? É que essa fé desse homem deixa Jesus admirado. E Jesus diz: eu digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O Senhor declarou cura e o Senhor não precisava estar lá falando ao pé do ouvido, como diríamos no popular, para o enfermo, para o servo, mas ele de longe, porque o Senhor tem toda a autoridade. Nós estamos falando sobre oração é a coisa principal, que o desafio é trazermos sempre nossa intencionalidade para sujeição ao lugar de oração, de obediência e daquilo que agrada ao Senhor. Deixa eu te falar, eu não sei se você está nessa situação, eu tenho sementes que estão no Brasil, sementes que são pessoas, né? Um dos blocos das nossas sementes são familiares. E se você também está nesse lugar, nós estamos intercedendo e orando por pessoas que estão no Brasil. Deixa eu te falar algo. Não existe distância para o poder de Deus. Creia, ore, Senhor, eu estou orando aqui. Mas lá no Brasil o Senhor está operando. Lá na minha cidade o Senhor está fazendo. Lá na casa dessa pessoa o Senhor está agindo. A tua palavra está libertando. A tua palavra está transformando. Creia no poder do Senhor e na manifestação do Senhor através das nossas orações. Seja intencional nas suas orações. Ore, interceda, clame em nome do Senhor Jesus. Como a fé desse centurião. Senhor, basta uma palavra tua. Basta uma declaração tua, basta o Senhor agir, que toda a cadeia espiritual obedece, porque nada pode impedir o que o Senhor declara que vai acontecer. Ore com fé, ore com confiança. Partindo então para a intencionalidade, na prática, o autor primeiro nos convida como um discípulo intencional. O que você fará com a autoridade que lhe foi dada? Isso é maravilhoso, porque esse centurião, ele compara a autoridade que ele tinha numa perspectiva terrena com a autoridade de Jesus no campo espiritual.
Mas o Senhor Jesus nos deu autoridade. Nós nos movemos nesse id, na proclamação, porque o Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada, portanto vão. Então nós estamos indo debaixo do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. Nós temos, pela declaração do nome de Jesus, essa autoridade para quebrar cadeias, para pôr em liberdade cativos, dar vista aos cegos, anunciar a boa nova, a proclamação do evangelho. O que nós vamos fazer com essa autoridade? Você compreende a autoridade espiritual? Você compreende essa autoridade que você tem, não por você, não porque você está fazendo 40 dias intencionais, mas porque você está agindo debaixo do nome do Senhor Jesus e da autoridade que Ele te revestiu. Vai descer sobre nós o Espírito Santo e então nós seremos testemunhas. Nós estamos revestidos do poder do Senhor e da autoridade do Senhor. Que tal exercitar a sua humildade reconhecendo que é de Cristo todo o poder e confiar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se mova na sua oração e na sua vida intencional a partir da autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Então eu te convido a mais uma vez orar pelos teus RIs, a orar pelas sementes. E aí o autor nos convida a experimentar orar e enviar uma mensagem perguntando se há algum motivo pelo qual ele ou ela quer que você ore. Então se coloque à disposição hoje ainda, terminando esse devocional, envie uma mensagem, tem algo que eu posso orar por você, algo que talvez parece sem solução. Deixa eu te falar, Deus tem poder e eu creio que orando daqui, o Senhor pode agir aí onde você está. Se mova a partir desse lugar de autoridade, que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe, que você seja revestido dessa autoridade. E lembre, orar é a nossa primeira ação, orar é o primordial, que nós possamos fazer da coisa principal, de fato, aquilo que é principal na nossa intencionalidade. Que Deus te abençoe. Pai, reveste-nos mais e mais com a tua autoridade. Nos ergue, Pai, debaixo do teu poder, Pai, debaixo do nome, Pai, de Jesus. Pai, nós nos movemos na confiança que o Senhor Jesus é poderoso para agir daqui, Pai, onde, Pai, Ele quiser, Pai, onde houver necessitados, Pai. Pai, nossa oração, Pai, pode mover tua mão, Pai, em qualquer lugar desse planeta, Pai. Então nós intercedemos com fé, Pai, com confiança no Senhor, Pai. Pai, pessoas que estão lá no Brasil agora, Pai, ou em outros lugares do mundo, Pai, nós confiamos na intervenção do Senhor, tirando escamas, Pai, dos olhos, revelando-se, Pai, a essas pessoas, Pai, abrindo, Pai, rompendo as trevas, Pai, com a tua maravilhosa luz, Pai. Age, Senhor, age com autoridade. Basta uma palavra tua, Pai. Lança essa palavra ainda hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.